Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. Nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 13 horas, aos sábados às 21 horas e aos sábados às 20h30. O nosso programa hoje está composto da minha esquerda, o Dr. Luiz Fernando Plasto, a minha esquerda aqui no meu vídeo, né? Eu acho que o telespectador está vendo da direita. Mas tudo bem. E a doutora Márcia, ao meu lado, Márcia Plasto da Silva, abaixo do doutor Demerval Mucilo Trajano e a doutora Ângela Beatriz da Silva. Silva por parte do presidente Lula, que o senhor colocou, né, doutora Luiz? Como? Não entendi. Márcia Plácido da Silva, o senhor disse? É? Da grande família Lula da Silva. Isso é público e notório, e todos os nossos telespectadores já sabem disso. Que bom. Olha, quem sabe entra com a alteração na vara de registros públicos a alterar esse nome. Infelizmente não dá, eu não sou da família, não é, doutora Luiz? Mas vou lhe adotar, então. Eu lhe adoto, doutora Márcia. Doutora Ângela. A doutora Ângela é Silva, é verdade. O nosso primeiro debate que vai ser colocado aqui em discussão é essa nova crise no governo Bolsonaro, que esta semana eu não me lembro de uma crise tão grande, uma crise sem precedentes na história do nosso país. Me parece que, salvo o ledo engano, nunca um outro governo teve tanta mudança de cadeira como a que está ocorrendo no governo Bolsonaro. Significa que o governo não é bom. Não é bom porque essa troca significa que esses que estão sendo demitidos não servem para nada. E então, em função dessa crise, os três chefes das Forças Armadas, Exército, militares? Marinha, Exército e Aeronáutica, pediram demissão. O comandante do Exército justificou o motivo pelo qual ele estava deixando o cargo. Ele alega, pelo que eu vi na entrevista dele, que ele estava sendo pressionado pelo Bolsonaro constantemente, isso já há algum tempo, parece desde o ano passado, ou desde 2019, para que se miscuísse na política. O que o Bolsonaro queria? Queria o apoio do Exército para, quem sabe, implantar uma ditadura civil, como na Venezuela com Chávez. O Chávez lá era uma ditadura civil com o apoio dos militares. Me parece que era isso que ele estava pretendendo. E digo que esse presidente, ele é um poeta quando ele não abre a boca. Quando ele fala, só diz asneira, só diz besteira. Ele devia, como ele não entende nada de nada, devia ficar quietinho, como chefe lá do Poder Executivo, esperar que os seus comandados governassem o país sob a supervisão dele. Mas ele gosta de aparecer, e dizer aquilo que o povo gosta. Então, aqui eu vou até, já encerrando essa minha participação, o que é que aqui todo mundo é advogado. O que é que o cliente gosta de ouvir quando entrega um processo para nós ajuizar a ação? Melhor coisa que ele pode ouvir. Causa ganha, que eles gostam de dizer, doutora. Exatamente isso. Se disser, olha, tu vai ganhar essa ação. É tudo que o cliente quer ouvir. E, às vezes, isso não se realiza. Então, o Bolsonaro diz aquilo que o povo quer ouvir, assim como o cliente gosta de ouvir que vai ganhar a ação. E, às vezes, nem sempre isso ocorre. Então, por isso é que o Bolsonaro se elegeu, por culpa do PT. PT que colocou ele lá no poder. Se não fosse a ojeriza, o antipetismo, ele, evidentemente, não teria aceito. Então, quem é que inicia aí essa discussão dessa... Só quero dizer duas coisinhas, eu quero ser o último a falar hoje. O senhor disse que ele é um poeta de boca fechada,
até de boca fechada, ele não é poeta. Quando ele faz uma imitação de um doente da Covid com falta de ar, ele não fala, ele faz gesto, não é poeta. Quando ele faz Arminho, ele não fala, também não é poeta. Eu queria lhe rebater. Bem lembrado. Bem lembrado. Eu queria lhe rebater também que o senhor disse agora. A culpa é do PT? Não. A culpa é da Lava Jato. Só isso. É da Lava Jato? Depois eu quero ser um. Tá, falando da Lava Jato, vocês do PT... Foi a Lava Jato que botou o Bolsonaro lá. Não, só um pouquinho. Vocês da Lava Jato, aqui a bancada vermelha... Não, vocês da Lava Jato não. Bancada vermelha, pelo menos, disseram que a Lava Jato tinha que acabar, não tinha? Que ela tinha o seu tempo, tinha que acabar, ou não? Mas estou enganado. É que antes de acabar, ela colocou o Bolsonaro lá. Mas só um pouquinho. Nós estamos sofrendo pênalti até hoje. Vocês disseram aqui, em alto e bom som, que a Lava Jato tinha que realmente acabar, porque não sei o quê, e tá lá. Ou seja, foi ou não foi? Foi. Então, o Bolsonaro fez uma coisa boa para vocês, porque o Bolsonaro é que acabou com a Lava Jato. Quando é que ele acabou com a Lava Jato? Quando ele nomeou o Aras. Quando ele nomeou o Aras. O Aras é que desmontou a Lava Jato. O Aras é um manda-leite dele. Quem acabou com a Lava Jato foi o Walter Delgatti. Bom, que eu saiba, quem salva o Delgatti, esse aí, não é. O que é o procurador-chefe do Ministério Público? Ele é que comanda o Ministério Público. O que é que ele fez? Desativou a Lava Jato, mandou todo mundo ir para a sua origem. Então, vocês... A minha teoria é de que graças a Deus, a Lava Jato, o Bolsonaro trouxe um benefício para vocês, acabando com a Lava Jato, que vocês tanto repudiam. As da Lava Jato acabaram com ela. Mas e quem é que mandou dissolver a Lava Jato? Foi a Falcatrua ou foi o Aras? Não foi o Aras que mandou, não foi o Aras que mandou os procuradores voltarem aos seus órgãos de origem? Não foi o Aras? Os procuradores nem querem prosseguir com a Lava Jato, porque eles estão apertando, doutor. Eles estão com medo. O Dedê já tinha ido para casa. A Lava Jato já acabou. A Lava Jato já acabou. A Lava Jato já acabou quando o Aras tomou posse e começou a desmanchar ela. Ou seja, agora cada um vai para o seu órgão, aqueles integrantes da Lava Jato foram remetidos para os seus órgãos de origem, e aí ela foi se esvaziando e até praticamente quase que inexiste hoje. Antes que eles acabassem com o que sobrou do país. Né? Agora, uma coisa que eu quero elogiar aqui a bancada vermelha e o PT, é que durante o governo petista, que, na minha opinião, fez muita falcatrua, ele teve um mérito, né? Ele não procurou intervir nas Forças Armadas, não procurou trazer as Forças Armadas para a política para ganhar força para um eventual golpe civil. Isso aí é um elogio que eu faço aqui ao PT. Mas vamos lá, vamos. E esse aí, o Bolsonaro, não, estava querendo puxar os militares, os generais, para o seu lado para ter apoio para golpe civil. Para fazer uma ditadura civil, como o Chaves fez na Venezuela. Mas aí, quem é que iniciou o debate aí dessa troca, essa dança de cadeira de ministério aí? Teve uma dança de cadeira sem baile, né? Não precisa nem um baile para poder fazer a dança das cadeiras, né? Quem sabe o doutor Demerval, que o doutor Demerval é a favor desse governo, então, e o doutor Demerval ele é até a favor da intervenção militar desde que o Bolsonaro esteja à frente. Eu quero cumprimentar toda a banca, os nossos fiéis telespectadores, sempre nos prestigiam, né? Eu entendo que, parafraseando o que o doutor Luiz falou, o Bolsonaro veio por dois fatores, o antipetismo realmente e o desgaste, o combate à corrupção. Essa é a minha posição, que por isso foi parido o Bolsonaro. Até porque tinha sido, enquanto foi deputado, foi um pífio deputado, né? Agora, quem acabou com a Lava Jato, eu acho que foi o STF, tá? Porque, sim, sempre se metendo, e é aquela coisa, o Brasil, a gente sabe, quando tem interesses em jogo, eles dão um jeitinho, e a Lava Jato não foi não foi um outro caso, né? Agora, eu entendo, doutor Luiz, que essa troca de ministros é uma coisa normal, o Lula trocou vários,
A Dilma trocou vários, mas tudo que o Bolsonaro faz é errado, porque é uma prerrogativa do presidente botar lá quem ele confia. Vocês não concordam comigo? O nosso espectador também? Então, o que acontece? Se foi para, como está surgindo na imprensa, para que os militares intervissem na política, eu sou contra, eu, particularmente. Agora, é uma prerrogativa do presidente, ele trocar ministros quando ele não tiver mais confiança e botar em pessoas que ele confie lá, né? Não, só um pouquinho. Em quem ele confia, não, pode. Em quem ele faça o que esse indicado faça aquilo que ele quer. Eu acho que não é pessoa de confiança. Ele é muito autoritário, os militares têm isso, e ele tem isso aí. Ele não deixa ninguém crescer. Se não seguir a cartilha dele, não é nomeado. Ele e se for nomeado, se for nomeado, não seguir a cartilha dele, está na rua. Está na rua no outro dia. Basta olhar o Ministério da Saúde, né, doutor Luiz? Basta olhar o Ministério da Saúde. Sim, agora, uma coisa que eu acho que o Bolsonaro está fazendo errado, essa é a minha opinião, ele está militarizando todos os ministérios. Quando ele começou com técnicos, tudo técnicos. Eu fiquei muito feliz com o ministério dele inicial, só que ele tem um ritmo, ele briga com muita gente, ele fala muita bobagem. O senhor falou que é um poeta, concordo também. O que ele deveria fazer? Você se lembra aquele porta-voz dele, um cara culto, um cara que falava, eu não sei, ele não deixa ninguém crescer, as pessoas, eu acho que querem ajudar, mas ele não quer se ajudar, entende? Agora, com relação ao Ministério, ele tem que ter gente lá que ele possa confiar, porque, doutora Luísio... Confiar e fazer aquilo que ele quer, bem entendido, não é só confiar. Mas tem uma coisa, doutora Luísio, eu queria, sinceramente, estar na pele desse governo Bolsonaro nem um segundo, doutora Luísio. Nem eu. Porque veio tudo, e veio essa pandemia... O futuro dele é negro. É negro. Se ele não conseguir trabalhar para que venha a imunização, a vacina para todo mundo, com vários países, Israel já está com metade da população vacinada, o Brasil está no epicentro ele é o país que mais está morrendo gente de Covid. Eu acho que ele foi relapso com a pandemia, sim. Não posso, né? Agora, é claro, ele é perseguido de tudo enquanto é lado, doutor Luiz. 24 horas, uma coisa, com todo respeito aos colegas, eu vou falar, a esquerda sabe ser oposição como ninguém. Fustigam o presidente e a Globo 24 horas. Olha, eu não sei como é que esse homem não foi embora, não foi embora. Eu já teria ido. Não é esquerda, doutor Demerval. O senhor não assiste outros canais, porque daí o senhor vai ver o que é a oposição. E a oposição, ela existe sempre, desde que se democracia, não? Não, mas não, colegas, é normal, isso é salutar. Não aceita críticas. Ele não aceita. É a vontade dele, é o meu governo, são as minhas forças armadas, o meu ministro tem que dizer o que eu quero. Agora... Sim, ele é muito ditador, sim. O ministro da Saúde consegue dizer que a população tem que usar máscara. Mas vocês... Porque os ministros anteriores nem isso podiam. Né? Mas vocês concordam que quando o Lula foi presidente, a Dilma não tinha uma oposição ferrenha? É porque o senhor não se interessava por política, porque não estava esse pandemônio que está o Brasil desde que o Bolsonaro assumiu. Porque a oposição tinha, assim, com a Dilma e com o Lula, e era bem cruel, era bem ferrenha. A senhora sabe que eu votei no Lula quando o Brizola pediu, eu votei no Lula, eu nunca esqueci. E achei que ele fazia um bom governo, mas eu não via, só se a senhora, pode ser que mas eu não vi uma oposição tão ferrenha, e é claro, e uma crise que a pandemia caiu no colo do país inteiro, uma hora muito ruim, ninguém esperava. O Brasil não pandemia, porque a pandemia é mundial, ela não é só... Não, eu concordo, hoje eu sei. Ela é mundial, mas o país que mais tem restrições, proibição de ingresso é o Brasil. O brasileiro não pode mais entrar em lugar nenhum. Por quê? Porque aqui não administraram a pandemia. O Bolsonaro ficou aí na televisão mandando o povo tomar cloroquina, comprar cloroquina, comprou kit, comprou isso, mandou para não sei quem.
E aí, um remédio que é desacreditado e as pessoas ainda têm coragem de dizer que é bom, que viu alguém se curando. Vá para dentro de uma UTI, de um hospital que está superlotado, para ver o que é que a cloroquina não faz. Ela não cura. E esse governo que passou todo esse período de um ano de pandemia, me ridicularizando quem suplicava por vacina, dizendo que não compraria vacina, não compro vacina, não vou comprar, vai lá buscar na casa da sua mãe, que era isso que ele respondia. E o senhor acha que esse governo não tem que ter oposição? Que a gente tem que deixar esse maluco na presidência até o final, fazendo o que bem entender, quando o nosso povo está morrendo, quando as pessoas que trabalham na saúde já não aguentam mais, não tem medicação para sedar, não tem respirador, não tem nada. E o Bolsonaro fazendo o quê? Fazendo a dança das cadeiras com os ministros, porque o ministro não faz o que ele quer. Mas o que é isso? Mas é direito dele, doutora. De barata, para não falar mal do Bolsonaro, porque a gente tem que falar. Vocês me desculpem, revolta, porque é revolta mesmo. É revolta de ver os médicos cansados de pedir para as pessoas ficarem em casa. E tudo que esse povo sabe fazer é bater palminha para as pessoas da saúde. Mas sossegar dentro de casa, dizer que tem que usar máscara, que tem que usar álcool em gel, que tem que se cuidar, que tem que preservar, que não tem que aglomerar, isso ninguém vai para a televisão fazer. Agora, depois de um ano, no ápice da pandemia, que o ministro da Saúde teve coragem de dizer que a máscara é importante. Esse governo é um maluco, Isso não previne nem a festa junina da igreja dele, de tão incompetente. Mas, doutora, a oposição, eu falei... Só uma partezinha, seu comentário anterior, rapidinho, deixa o senhor falar. O senhor falou que o governo Lula e Dilma não tiveram oposição ferrenha. O Aécio, no segundo mandato da presidenta Dilma, disse que ela não ia governar, e ela não governou. Ele fez tudo para impedir ela de governar, conseguindo até o impeachment dela. E inventaram o mensalão no primeiro governo Lula. Sim. O mensalão também foi invenção? O mensalão foi invenção, assim como a Lava Jato, são dos dois. Tanto que a grande maioria está absolvida agora. Inclusive, ontem assisti o nosso querido Genuíno. Eu acho que a Lava Jato, o mensalão e a Lava Jato foram uma ficção. Não existiram. Foi só um sonho. Não, foi um sonho de ensaio para o que o senhor vive hoje, esse hospício. A oposição é salutar, isso é bom para a democracia, né? Agora, vamos ser coerentes, porque nós somos juristas, nós trabalhamos do direito. O STF não está deixando ninguém mais governar, é ele que está decidindo tudo. O que ele mandou o Bolsonaro fazer? Mandar dinheiro para só para o Rio Grande do Sul chegou quantos bilhões aqui? O que o prefeito fez? O mais leite, menos leite. O que ele fez? Pagou o funcionalismo, tudo boto nas costas do Bolsonaro. O Bolsonaro realmente, a minha visão é que ele foi relapso com a pandemia. O Bolsonaro tirou a pandemia das costas dele, né? Não é comigo. Não, mas, doutora, o STF não deixa, o STF diz que os municípios e estados... Não deixa, graças a Deus. E o dinheiro que o Bolsonaro mandou é o repasse que ele tem que fazer mensalmente dos impostos. Ele mandou uma parte pequena para a saúde. Uma parte pequena para a saúde. Ele gastou, sim. Não, uma parte mas veio verba especificamente para a saúde, para o Estado. Isso é o que diz o Bolsonaro. Não, quem falou foi o Coppola, foi a Mas a o RBS, Leite demonstrou qual foi o valor que veio e no que foi empregado. É fácil, é simples. Olha, isso que nós não somos admiradores do Leite, mas ele comprovou, doutor. 5 bilhões e meio repasses. Uma outra coisa que também ocorreu, outra atitude maluca do Bolsonaro, foi nomear um embaixador que nunca exerceu, nunca chefiou uma embaixada no exterior, nunca
comandou uma embaixada no exterior, ou seja, está nomeando um neófito para ser embaixador. Doutora Luísa, mas não foi a Dilma ou o Lula que nomeou o Crivella ministro da Pesca? O cara nunca pegou um anzol, sabe? Não dá para... Não, mas aí não. Não, aí se tiver que pegar um anzol, se tiver que pesar um anzol, aí tem que nomear um pescador como ministro. O Brasil já está mais queimado no exterior do que qualquer outra coisa. Nós tínhamos que ter, para salvar essa crise toda, no exterior, era uma pessoa competente, independente técnicos, né? do Bolsonaro gostasse ou não. Ele tem que pensar no país, não é porque eu gosto, porque é o meu exemplo. Exato. Pensar um país como um todo. Ele não está num churrasco de domingo na casa dele, onde ele chama os amigos que ele quiser, aqueles vizinhos milicianos lá que ele tem, né, que ele gosta de chamar. Ele não está. Ele está na presidência da República, ele tem que pensar no que é melhor para o povo, no que é melhor para o país. Mas como é que ele vai pensar? Como é que ele vai pensar se ele não tem cérebro? Ele não tem cérebro. Como é que ele vai pensar? Ele é o gestor primeiro. Mas, doutora Luísa, por quê? Primeiro do que, Demerval? Mas por que tanta gente que votou nele continua a favor dele, será? Porque provavelmente pela ignorância. Deve ser como ele. Doutor Demerval, pelo mesmo motivo que os petistas, não obstante o Mensalão e a Lava Jato, continuam idolatrando Lula, pelo mesmo motivo. Pode ser, não, tá certo. Agora, eu só queria fazer só para... Depois eu vou explicar. Eu só quero encerrar minha participação contrariando o entendimento do doutor Demerval, dizendo que o Supremo é que acabou com a Lava Jato. Não, a Lava Jato já estava extinta. A Lava Jato ela apenas extinguiu os efeitos que ela produziu. E quem acabou a Lava Jato foi o Bolsonaro, ao nomear o Augusto Aras para chefiar o Ministério Público. O senhor sabe quando Bom, eu gostaria de perguntar para o doutor Demerval. Eu não quero falar da Lava Jato, porque eu não gosto muito de falar em coisas que não existem mais. Então, eu gostaria de falar com o doutor Demerval. Era o bem do PT, né? Não existe mais para o bem do PT. A respeito dos ministros técnicos que ele fala que o Bolsonaro nomeou. Quais seriam eles, doutor Demerval? Por exemplo, Weintraub. Por exemplo, Regina Duarte. Por exemplo, esse ator da Globo que está na cultura. Sérgio olhar a tecnicidade que eles têm para estar lá como ministros. Não. Eu gostaria que você me falasse sobre esses ministros. Com o tempo. Sobre os ministros sobre o ministro da Saúde, o Pazuello. Mas, gente, quando o Bolsonaro viu que ele não ia conseguir nunca governar, ele chamou o quê? Fez política, chamou o Centrão. Mas o senhor me falou no começo o senhor falou que ele nomeou ministros técnicos. Eu gostaria de saber aonde. No começo, no começo, para a justiça foi um juiz, que era o Moro. Pode ver, o primeiro leva de ministros foi... O juiz que impediu o candidato de concorrer contra ele. Eu entendo que primeiro escalão de ministros, assim que ele assumiu, ele escolheu a dedo pessoas. Só que com o tempo ele é muito autoritário, ele não permite que ninguém cresça. Eu acho que ele quer um ministro lá só figurativo, porque quem quer mandar é ele. Aí acabaram saindo, brigando. Hoje está isso aí. O doutor Demerval já falou bastante. Dá uma descansadinha na linguinha. Luiz, o doutor Demerval hoje é a estrela, deixa os outros falar. Defensor do governo. Ele é o único defensor do governo. Hoje ele é a estrela. Depois o senhor volta lá, dá uma descansadinha na língua, né? Depois o senhor volta. Doutor Luiz, continua aí. Não, eu disse que eu quero ser o último a falar agora. A doutora Márcia... vai lá, doutora Márcia, vamos lá. Bom, então, assim, eu quero começar assim, refutando ou contrapondo algumas colocações do doutor Demerval. Ele falou que os fatores que colocaram, né, o Bolsonaro no poder foi o antipetismo e a corrupção. Primeiro, o antipetismo, né, também foi criado, né, durante um bom tempo, né, foi sendo criado toda essa névoa em relação ao Partido dos Trabalhadores, e em relação à corrupção, é exatamente o pensamento que temos hoje, que é esse pensamento fascista,
né, que sempre teve a bandeira da corrupção e contra o comunismo, foram as bandeiras do fascismo e do nazismo. Ontem eu estava ouvindo o nosso querido Genuíno, e o Genuíno ele fez uma observação que eu achei muito interessante, porque ele entende que o Bolsonaro se elegeu porque ele enfrentou, né, no primeiro turno, ele estava, né, como se ele fosse o único projeto antipolítica, né? E no segundo turno ele enfrentou o PT sozinho. Né? No primeiro turno ele era antipolítico, e depois era o PT sozinho, porque o Ciro Gomes, por exemplo, né, que tinha 12% de intenções de votos, e há quem diga que ele ganharia do Bolsonaro em segundo turno, que eu não acredito, né? Então, assim, esses, no entendimento, por exemplo, do Genuíno, seriam, né, os fatores que eu achei bastante interessante. Outra coisa que o doutor Demerval falou, né? Por que acabaram com a Lava Jato? Quem acabou? Eu entendo que quem acabou com a Lava Jato foram as ilegalidades durante o processo do presidente Lula, sim, do presidente Lula, porque ele que era o alvo principal, e também as irregularidades, as ilegalidades, a parcialidade do Moro, né? A parcialidade, a falta de vergonha na cara do Deltan Dallagnol, porque ele diz: eu não tenho mais vergonha na cara. E daí o que aconteceu? O Moro, com a sua, não foi pelo canto da sereia que ele foi atraído, foi pela sua própria ambição. Ele colocou, né, ele foi lá e colocou provas não, delações dentro de um processo, né, que já tinha terminado a instrução. Ele já conversava com assessores do Bolsonaro antes do Bolsonaro se eleger. 8 meses depois, ele foi ocupar o ministro da Justiça. Ele mercadejou a toga, como todos nós sabemos que sabemos. Né? Aí o doutor Isso são boatos. Aloysio... Isso são boatos, não há comprovação disso. Mas, doutor Aloysio, isso está mais para lá de comprovado. Onde é que houve essa reunião? Próprio... Onde é que houve essa reunião do Bolsonaro, do Sérgio Moro, com os assessores do Bolsonaro? Onde é que foi essa reunião? Bom, quem disse isso foi o Mourão. E depois ele ainda... não, só um pouquinho, doutora Aloysio. Não sejamos... Não vamos... Como o senhor diz, não sejamos, né, bitolados. Então, assim, o senhor sabe, deu em toda a mídia corporativa, inclusive, que o Moro saiu da República de Curitiba e foi na casa do Bolsonaro, no Rio de Janeiro, e ele ainda era juiz. O senhor lembra quando ele pediu que ele queria o COAF? Os repórteres não registraram isso? Todo mundo registrou, ele deu entrevista até para rádios locais aqui. Ele mercadejou a toga e todos nós sabemos disso. E sabemos que sabemos. Então, doutora Luísa, assim, eu entendo que a Lava Jato, né, se suicidou. Quanto ao... Suicidou, não. Ela foi assassinada pelos corruptos. Ela foi assassinada pelos corruptos que corromperam a Lava Jato. Ela foi assassinada então, pelos assim, corruptos. Doutora Luísa, o doutor Demerval diz que tudo que acontece é culpa do Bolsonaro. Eu não entendi ainda, né? Porque o que eu lembro, tudo era culpa da Dilma. Tudo. Meu Deus, subiu a conta de energia elétrica. É culpa da Dilma. Né? Assim, eu tenho seca em São Paulo. Culpa da Dilma. A pedalada fiscal, a pedalada fiscal não foi culpa da Dilma, a pedalada fiscal. E daí o que na pedalada fiscal, pelo amor de Deus, doutora Luísa, olha mais do que pedala o Bolsonaro já fez mais de 20 pedaladas. Bolsonaro, tudo que já fez. E crimes de responsabilidade, crimes contra a humanidade, que não há termos de comparação, né, com uma pedalada para cobrir o Bolsa Família. Né? Que é um projeto social. Felizmente, social. Nenhum de nós aqui precisa. Muito importante, por sinal. Muito. Né? Tem gente hoje, em plena pandemia, que está vivendo dos R$90 do Bolsa Família. Né? Então, aí, outra coisa. Conheço muita gente. Tudo culpa do Bolsonaro. Não, eu entendo que não. Porque tudo que acontece, até hoje, eu ouço, inclusive aqui no programa, não é, doutora Luísa? Isso é culpa do PT, isso é culpa do PT. Nunca é do Bolsonaro. Do PT, não. Sempre é culpa do PT. Do PT e dos corruptos, que estavam ali aliados ao PT. Não é só o PT. Deixa eu molhar o bico aqui, doutora Luísa. Entenda-se mais os seus asseclas. O doutor Demerval falou também que ele escolheu um ministério excelente no começo, né?
Primeiro, o Ministério da Justiça, ele comprou, né, a toga do Moro lá alguns meses antes, então botou já um corrupto ali, um juiz parcial, né, reconhecidamente parcial pelo Supremo. Ele colocou a Damares, Não, né? reconhecido pelo Lewandowski e pelo Gilmar uma Mendes. ministra... Senhora? Aqui esses dois, né? Aí, ó, esses dois aí estão sempre de plantão para dar habeas corpus lá para corrupto. Esses dois aí não... Sabe por que o senhor diz isso, doutor Luiz? Porque hoje tem que ter cabelo no peito para dar um habeas corpus. O habeas corpus, assim, nem na época da ditadura isso acontecia. Hoje é um crime conceder um habeas corpus. Que nem o Lewandowski e o Gilmar Mendes, eles já ficam lá de plantão. Qual é o próximo a vir para me conceder o habeas? Garantistas, ou o senhor é punitivista e gosta do Estado policialesco como nós estamos vivendo? Não, isso não. Continuando, doutora Luiz. Eu gosto de que todo mundo... Eu gosto que todo mundo obedeça a lei e não meta a mão no dinheiro público. Isso é que eu gosto. Eu também não apoio não parece, não parece. Não parece sim, doutora Luísio. Parece porque eu defendo o devido processo legal. Todo assim, programa, doutora Luiz, quer nos pôr a pecha de favoráveis à corrupção. Todo programa. Nenhum de nós três aqui somos, nem vocês dois, eu acredito. Não, vocês podem dizer que são contra a corrupção, mas o que vocês falam é a favor da corrupção. Jamais, então, jamais. Aqui, ó, o Salles, o ministro do Meio Ambiente, que quer passar a boiada e estava super de acordo com queimadas. O Moro, que não precisa falar, né? O Guedes, que é o tio do churrasco, que ninguém dá a mínima, o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, que disse que tinha orgulho de ter nos tornado párias no resto do mundo, que manda uma carta, não é assim quando sai assim, querido chefe, que isso vai entrar assim para os anais, né, do Itamaraty. É uma vergonha o que aconteceu, né, em relação a isso. Daí o doutor Luiz falou assim que não quer estar na pele do Bolsonaro. Eu também não gostaria, e eu gostaria de fazer uma pequena correção. Eu não diria que ele tem um futuro negro, porque eu acho que é muito racista essa expressão, mas o futuro dele é sombrio e preocupante, porque eu gostaria que ele saísse de lá num camburão, direto para Papuda. O que aconteceu também? Né? Eu acho que ele foi desrespeitoso com as Forças Armadas, extremamente, porque ele não respeita ninguém, porque o sociopata, o psicopata é assim. Ele desrespeita a todos, ele passa por cima de tudo e não se preocupa com a coletividade. Então, o que aconteceu? Eu acho que tudo isso tem a ver com o efeito Lula. Depois que o presidente Lula se tornou novamente elegível, né? Deu uma loucura no Bolsonaro, assim, ele entrou num processo de agudização, né, da sua loucura, porque assim, o presidente Lula conseguiu enfiar uma máscara na cara do Bolsonaro, né? Depois do primeiro discurso do presidente Lula, o Bolsonaro apareceu de máscara. Os filhos diziam: nossa arma é a vacina, né? Por quê? Porque eles viram que agora existe uma mente pensante do outro lado que é capaz de derrotá-lo, né? Caso não tenha uma manobra jurídica. Eu acho que o presidente Lula e o reconhecimento pelo Supremo, né, de todas as falcatruas que o Moro fez, inclusive ele disse que alguma ilegalidadezinha aqui e ali não vai, né, ele não se arrepende de nada. Então, assim, eu acho que isso que aconteceu é chamado, né, pelos juristas pensantes, né, de esquerda, que diz o seguinte, que esse HC foi o que nós podemos chamar de jusvacina. Essa foi a jusvacina contra o Bolsonaro. Então, assim, gente, por que o Bolsonaro se incomodou tanto e quis fazer essa troca? Ele pode, é prerrogativa, sim, é prerrogativa, né? Porém, o que acontece? Ele acreditava que o Comando Maior das Forças Armadas teria a mesma atitude, né, que teve o Vilas Boas em 2018, na época do julgamento do habeas corpus do presidente Lula, que ele ia soltar um Twitter, né, dizendo que as Forças Armadas estavam do lado da população e que se a corrupção fosse, então, corroborada através, né, da concessão do habeas corpus,
que né, os tanques estariam nas ruas. E era isso que ele queria que tivesse sido feito agora. Isso aí foi Só um que desabafo. as Forças Armadas Isso aí foi um não desabafo. fizeram isso. Isso foi um desabafo porque o povo estava com o PT até o pescoço. Estava assim, ó, que não aguentava mais o PT porque a política depois foi de 16 anos de governo. Porque a política e até foi porque demonizada. ele não podia dizer que o Exército estava com... Porque quem era ele para mandar nas Forças Armadas? Vilas Boas? Quem era ele? O Vilas Boas, ele era do Comando Maior do Exército, não era? Acho que ele é gaúcho, não é? Sim, mas e ainda tem a Marinha, tem que ter o apoio da Marinha, tem que ter o apoio da Aeronáutica. Ele falou por ele. E para mim falou besteira. Ele é o mentor do Bolsonaro. Exatamente. Ele falou besteira. Quem é que não falou uma besteira na vida um dia? Porque ele fez o que o Bolsonaro queria. Né? Então, o que aconteceu? Naquela oportunidade, né, algumas coisas absurdas aconteceram, como, por exemplo, a Rosa Weber mudar o seu entendimento, votar pela colegialidade, com medo do tanque na rua. Só que nós estamos em outro momento. Né? Hoje nós temos muito mais acesso à informação, embora a ignorância permaneça. Eu vejo muita gente que consegue defender tudo que o Bolsonaro faz. As maiores atrocidades de dizer que não é coveiro, dizer que vai comprar vacina na casa da mãe da pessoa, dizer que todo mundo vai morrer um dia. Aí ele coloca um ministro da Saúde, que é um ministro agora que é médico, porque ele deixou durante toda a pandemia, tirou o Mandetta com medo da concorrência, colocou o Pazuello, né? O Pazuello que simplesmente era um pau mandado, e agora ele vai precisar achar alguma, né, colocação para o Pazuello não responder um processo, né, crime contra a humanidade que ele fez, e daí agora ele coloca esse médico, né, que a gente até ficou um pouco mais feliz com a indicação. O que essa besta fera diz para que todos ouçam? Que o problema também é que os pacientes chegam no hospital e que os médicos já põem no oxigênio, que tem que saber administrar o oxigênio, está gastando demais oxigênio. Pelo amor de Deus. Uma outra coisa boa que o ex-presidente Lula, outra coisa boa que ele fez ao país, com a recuperação dos direitos políticos, é que o Bolsonaro, sentindo o efeito da candidatura do Lula, começou a mudar o comportamento em relação à vacina. Porque o Lula ele sentiu agora que tem um potencial candidato concorrente à altura. E o que é pior é o seguinte, nós vamos ter, em 2022, Lula e Bolsonaro. Vou ter que anular o meu voto de novo. Por quê, doutora Luiz? Como é que eu vou votar no Lula? Como é que eu vou votar nesse homem aí, gente? Não dá para votar no PT. Se eu votar no PT, volta a roubalheira, e se votar no Bolsonaro, continua essa porcaria que está aí. Eu tenho esperança que até lá o senhor tenha mudado de opinião. Não mudo, não. O tempo não vai apagar o roubo que o PT fez. Não só o PT. Quando eu falo PT, doutora Márcia, não é só o PT, porque é o PT que estava no governo, mas é que tinha muita gente junto ali. Tinha PSDB, tinha PP, tinha um monte de partido. Quando eu falo só o roubo do PT, leia-se o PT e os seus aliados, partidos aliados. Doutora Luísio, eu sei que o senhor teve acesso à sentença contra o presidente. Alguns trechos. E eu sei que o senhor não viu referência a prova alguma. Então, se o senhor está dizendo toda essa roubalheira, eu gostaria que o senhor apresentasse as provas. Doutora Márcia... Porque o Moro não conseguiu, o MP não conseguiu, com todo o conluio não conseguiram. A corrupção do dinheiro público é uma coisa que não deixa rastro, é usado laranja, é uma coisa extremamente difícil de ser provada. O que tem que ser feito? A delação é o melhor caminho para seguir o rastro do dinheiro. Se não houver delação... Doutor Luiz, delação tem que ter prova. Simples delação não adianta. E eu vou dizer só uma coisa aqui, e eu vou concluir, a corrupção. Olha, eu vou concluir o meu raciocínio, porque os colegas também precisam falar. Eu quero dizer o seguinte, a delação, o senhor está dizendo, a corrupção não deixa rastro.
Então, o que tem que fazer para prender o nosso inimigo político? Um PowerPoint. E tenho dito, era isso, por favor, colegas, eu passo a palavra para Então, vocês. Vou fazer que acredito nisso. Pois, mas o senhor acredita. O senhor acreditou no PowerPoint. Vamos lá, doutora Márcia. Doutor Luiz Luísa, Fernando. Doutor Luiz Fernando queria falar por último? Sim, vou falar então agora. Então tá. Aproveitar que foi falado em tudo aí, que a nossa pauta hoje seria as mudanças de ministros, né? Então, eu queria falar na mudança, primeiramente, do ministro da Defesa, que saiu o Fernando Azevedo e Silva, porque ele não quis apoiar o Bolsonaro queria que fosse feito novamente um ato em defesa dele para apresentar no dia 31 de março, que é a data de hoje, apoiando uma continuidade do regime militar de 64, apoiando as atitudes dele, e também ele estava contrariado com o ministro Levi, da AGU, que não assinou com ele um pedido que ele fez junto ao STF para impedir o lockdown em 3 estados que tinham aderido ao lockdown. Então, com isso, ele tirou o ministro da Defesa e os ministros das Forças Armadas, em protesto pela demissão do ministro Fernando Azevedo e Silva, pediram demissão. E ele se adiantou, nomeou o Braga Neto para ministro da Defesa, para que ele demitisse esses ministros antes que eles pedissem a demissão. Ou seja, mais um jogo político do Bolsonaro. O conceito dele perante o Exército é abaixo de zero. O conceito dele não existe no Exército. Ele queria um Exército politizado, um Exército que exercesse a política. E os superiores do Exército dizem que eles não estão lá para fazer política. E muitos deles não concordam em participar desse governo que aí está. Não é função deles. O ministro Santos Cruz deu entrevista hoje para a Rádio Gaúcha, eu estava escutando, estava no trânsito, e ele reafirmou isso, que ele não concorda com a participação do Exército no governo Bolsonaro e que ele tentou impingir que eles participassem da política ativamente. Eu não concordo que o Exército participe também da política, principalmente quem está na ativa. Quem já está na reserva, eu até acho que é uma maneira de eles se sentirem útil ao país ainda. Mas quem está na ativa não tem que fazer parte de governo nenhum. Eles têm que fazer parte da defesa da nação. Não é função do Exército fazer política ou governar. Eles têm outra função. Então, eu acho que essa troca, como o doutor Demerval falou, que é a escolha do governo, dessa vez não foi escolha do governo trocar ministros. Dessa vez, ele foi obrigado a trocar em função deles terem fugido desse governo medíocre que está, desse governo genocida que está. Ele fez isso também por causa do Centrão. Ele queria fazer um afago para o Centrão. Agradar. Um afago, né? Agora, uma deputada federal de primeiro mandato para a Secretaria do Governo, e é lá do Centrão também. Vocês viram também, para não deixar passar em branco, vocês viram também que aquele deputado major não sei o quê, um meio cabecinha carequinha, como é o nome dele, que é deputado federal. Ele apresentou um projeto lá, né? Isso, que é o... Ter mais poder, ele defende o Bolsonaro até debaixo d'água. Major... o Estado de Defesa, né? O Bolsonaro poder usar os poderes do Estado de Defesa. É um major lá que fez o deputado federal. É um major que é deputado federal. Como? Ele é líder do PSL no governo. Isso, exatamente. E ele é Bolsonaro até debaixo d'água, né? Ou seja, se bater uma fotografia do Bolsonaro, esse major está lá segurando o saco dele. Major Vitor Hugo, doutora Luísa? Exatamente. É isso aí, o Major Vitor Hugo. Ele fez um projeto de lei querendo ampliar os poderes do Bolsonaro, ou seja... não teve nem discussão nas comissões. Projeto direto no plenário para votação. Não, regime de urgência, dando poderes para que o Bolsonaro intervenha na vacinação dos estados, ou seja, queria concentrar os poderes. Isso é indicativo de ditadura. Isso é típico de ditadura.
Esse é um poder que se dá ao presidente quando o país está em O estado de problema é guerra. que o STF não deixa o Bolsonaro governar. Agora, como a nossa pauta hoje é a troca de ministros, os ministros militares eles já deixaram bem claro, o Exército não é órgão de governo, é órgão de Estado. Então, não vai intervir, eles não se envolvem em política. Se Bolsonaro quiser... Doutor Demerval, o STF ele diz que o governo federal tem o poder concorrente de legislar, de aplicar, juntamente com os governadores e prefeitos, a política de saúde. Ele não diz assim, o governo federal não pode agir nos estados e municípios em relação à saúde. O Bolsonaro que está retirando o corpo fora em relação à saúde. Na verdade, o Bolsonaro se omitiu em relação à pandemia. Ele podia ficar controlando e orientando os estados nesse aspecto. Não, ele lavou as mãos. Cada estado... Mas ele mandou dinheiro, né, doutor Luiz? Como? Na semana passada, ele reuniu o chefe o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, do Judiciário, e montou um comitê lá para a saúde. E aí, no final, lá foram dar uma entrevista, aí parece que o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, como responsável por esse comitê, aí foram dar uma entrevista, reforçada sobre a vacinação, e ao final o Bolsonaro foi dar seu famoso discurso, falando para a aplicação do kit preventivo por parte dos médicos. Esse kit preventivo, eu estava escutando ontem um cientista falar que não existe kit preventivo nem para gripe, nem para o sarampo, nem para varíola, para doença nenhuma. Não existe kit preventivo para doença alguma. Não tem um kit preventivo para não pegar gripe. Não existe. E quem posta isso em rede social, quem posta isso está aplicando fake news em qualquer pessoa. Não existe. Em relação à pandemia, o Bolsonaro era um comandante do navio que abandonou o barco e deixou ele à deriva. E seja o que Deus quiser. Ele foi relapso, foi. Eu sou obrigado a reconhecer que ele foi relapso com a pandemia, ele negou ela no começo, mas não deixaram ele muito, e ele também não teve interesse, doutor Luiz, bom, vamos lá, vamos assumir, faltou visão, faltou aquilo. Eu acho que não, ele não enxerga um palmo adiante do nariz. Eu pergunto ao doutor Demerval, uma perguntinha. Hoje, se fosse fosse a eleição hoje, Lula e Bolsonaro votariam em quem? O voto é secreto, doutora Luísa. É secreto na urna. É secreto na urna. Aqui não. É secreto na urna. Eu tenho certeza que o doutor Demerval votaria no Bolsonaro, porque essa semana ele disse que era para ir todo mundo para frente dos quartéis pela intervenção militar e o Bolsonaro à frente do governo. Não. Ele falou na rede social foi assim. Para ir no dia 28, se não me engano, no dia 4 de abril. Não vi. Doutora Luiz, eu vou traduzir o que eu coloquei. Sou contra a ditadura militar, mas a bagunça que faz o Brasil... Não, eu sou contra, porque sofri, vi meus pais sofrerem, mas a bagunça que esse país se encontra hoje, você sabe por que as pessoas estão indo para frente do Exército? Porque o Brasil não aguenta mais. Porque são fascistas, são extremistas de direita. Doutor Demerval, eu sou muito admirador seu, eu sou um dos seus seguidores. Eu fiquei muito decepcionado quando eu li isso na sua rede social. Eu até anotei para lhe falar, para ver se é verdade. Eu vou lhe dizer o que está escrito na sua postagem. Sou contra a ditadura, mas ainda mais contra o caos social que a Globo e a esquerda querem e estão conseguindo instalar no Brasil. Infelizmente, intervenção militar com Bolsonaro no poder. Vamos para os quartéis dia 28 de março e 4 de abril. Gente, eu não nasci para milico botar assim, o pé no meu pescoço. Isso é um caos. Convocar a E o senhor, doutor Demerval, o senhor está ajudando a instaurar o caos no país. Não é. Eu tinha o senhor como democrata. Vocês... Eu vou dar uma palavrinha. Eu nunca vi
Quando foi Lula e Dilma, eu não vi uma oposição ferrenha assim. O Bolsonaro não está conseguindo governar o Brasil, gente. Vocês vão ver depois que passar essa pandemia, se Deus quiser que ela vai passar, vai vir vacina para todo mundo, a crise financeira que nós vamos ter nesse Brasil. Eu estava falando... mundial, doutor Agora eu quero Demerval. responder. O senhor... Mas, gente, as pessoas não estão consumindo... Por que a crise financeira vai se instalar? Porque não Porque se nada deu pode... vacina para o povo, era para estar todo mundo Sim, mas ela está vacinado vindo. agora. Não, Porque se levou na brincadeira, as pessoas estão morrendo, 300 mil pessoas morreram. Não, eu Morto concordo. não 3.780 pessoas morreram. Eu concordo, mas também você dá de convite, e pode ter certeza, porque eu digo sempre uma coisa, eu estou na ponta. Não morre mais ninguém de homicídio, não morre mais ninguém de câncer, de infarto, de AVC. Perdi familiar de outras doenças. A verdade... Perdi. Vai dizer que o senhor não sabe de ninguém que faleceu de câncer, que faleceu de infarto, de isquemia. Eu sei. Morre. Tanto é que os mas pode ter certeza, não é bem provável que isso aí esteja no índice que também foi Covid, porque lamentavelmente foi politizado. Não, o médico não dá um atestado médico dizendo que a Covid é outra coisa. Isso Quer não. ver, Mas, doutor? o doutor Demerval, eu gostaria de linkar isso aí que o senhor falou, assim, né? Porque, assim, ó, o senhor está dizendo da politização. Quem politizou desde o começo foi o Bolsonaro. Ele nunca desceu do palanque, ele ainda não desceu. E daí, assim, o que acontece? O Dória, que eu não gosto do Dória, eu nunca gostei do Dória, mas o Dória, vamos combinar que ele lutou para ter a vacina para a população de São Paulo. O que acontece hoje? Ele é ameaçado de morte, ele teve que sair da sua casa, que é uma casa imensa e segura, e ir para o Palácio dos Bandeirantes, se não me engano, que tem mais segurança ainda, porque ele é ameaçado de morte. Né? O Rui Costa, como ele decretou, inclusive toque de recolher na Bahia, também, né, está sendo ameaçado de morte, e existe um valor pela cabeça do Rui Costa. A senhora sabe que... Quem faz isso, doutor Demerval? O Bolsonaro deveria fazer uma meia-culpa. Pessoal, o nosso horário está chegando ao fim. Agora eu só queria fazer uma outra pergunta para o doutor Demerval. Doutor Demerval, a cloroquina cura? Não se pergunta isso. Eu queria que você me desse um... Não. Só um pouquinho, eu quero ouvir a opinião. Eu quero ouvir a opinião pessoal dele. Opinião pessoal. No programa. Tá, aí, vem. Gente, não. Tá. Falar? Cura ou não cura? Não. Tá, o doutor agora quer censurar o programa agora. Cura ou não cura, doutor Demerval? O uso da cloroquina é ilegal. Cura ou não cura, Demerval? Posso falar? Pode, rapidinho que o nosso horário está no final. A cura definitiva vai ser a vacina, tá? Tá, e a cloroquina? Mas o kit não cura, ela previne. Em qual se insere a cloroquina? Você sabe por que tem muita gente morrendo? Porque a pessoa vai lá, doutor, e faz o exame, já está com sintomas. O resultado vem 15 dias depois, já comprometeu o pulmão, já comprometeu... O senhor está fugindo pela tangente da resposta. Eu quero saber se a cloroquina dá algum efeito ou é inócuo o efeito da cloroquina. Dá efeito e está curando vidas. Está curando vidas. Só um pouquinho agora eu quero contar uma historinha. Deixa eu falar. Previne. Eu quero. É crime. Não dá para a bancada vermelha. Quando a bancada vermelha se inflama, não tem jeito. Não tem jeito. Quando os vermelhos se inflamam... Só queria contar uma historinha, doutor Demerval. Tá, do respeito à sua opinião, que eu entendo que não cura. Eu não entendo que não cura, porque eu ouço os médicos dizendo que a cloroquina não cura. Eu vou contar uma historinha que vai levar 1 minuto. O meu falecido avô, Sebastião Machado, ele era camelô, daqueles ambulante, mascate ambulante. Ele montava lá no burro dele... Ele embarcava no burro dele e ia viajar para o interior para vender mercadoria. Uma das mercadorias que ele vendia, sabe o que era? Ele pegava aqueles olhinhos de peixe, bastante olhinho de peixe, deixava secar, botava num vidrinho, uma etiquetinha e vendia como uma pílula milagrosa. E curava. Meu Deus. As pessoas se curavam das dores. Teve efeito placebo, né, doutora Luísa, também, né? Pois é. Bem, pessoal, assim,
Tá no fim, o debate hoje foi muito caloroso. Mas eu quero dizer para vocês que quem está receitando o kit Covid não é o Bolsonaro, é os médicos. Considerações Ele finais é incompetente até para isso. meio minuto para cada um, para nós encerrar o programa. Quem começa? Posso começar? 30 segundos só. Breve. Ontem morreram 3.780 pessoas. Chegamos a 317 mil mortos. Cuidem-se, por favor. Vacina já. Vamos lá. Abaixa o kit anti-Covid. Doutora Márcia? Bom, eu quero dizer que hoje é um dia triste porque a gente lembra da ditadura militar. Ditadura nunca mais. Eu concordo. Doutor Demerval? Concordo também. Eu queria que o governador, nosso governo do estado, repensasse fechar tudo. Porque está todo mundo na rua, está todo mundo que abrisse os comércios com máscara, com álcool gel, com distanciamento, porque a crise está aí, a inflação está chegando, o desemprego está gritante. A saúde é muito mais importante. Vacina em massa que abre tudo. E vacina em massa. Perfeita resposta. É porque não tem. E o homem não quis comprar ano passado. 70 milhões de doses, ele não quis. Que venham aí. Que venha a vacina para todos nós, porque o Brasil não aguenta mais essa pandemia, essa briga. Infelizmente, não sobrou tempo para que eu desse a minha última manifestação, então só me resta agradecer a presença dos colegas e desculpe se eu, em algum momento, pelo algum rompante mas acho que, às vezes, eu não sou o Gilmar Mendes, que se inflama lá quando está voltando, fazendo uma defesa assim, inflamável. Até parecia o advogado do Lula, como é que era, doutora Márcia? O Zanini. Até parecia o Zanini. Parecia o Zanini na tribuna. Doutora Luísa, já passou os 30 segundos, doutora Luísa. Então, dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores e despeço agradecendo a presença aqui dos nossa bancada, dos nossos colaboradores, e me despeço dos nossos telespectadores, despedindo que nos aguardem até o próximo programa. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201.